Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem, certo? Todo mundo em paz. Desejo também aqui um bom dia, uma boa tarde. Para quem vai assistir a aula depois, gravada, não é? Satisfação enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Danilo Souza, sou professor da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica, certo? Vocês já me conhecem, a gente já teve nossa primeira aula, não é? O nosso primeiro seminário. Então, a gente já está familiarizado. E hoje, pessoal, a gente vai dar aqui uma visão, certo, para a nossa disciplina um pouco mais, digamos, sistematizada, certo? Trazendo aqui realmente alguns conhecimentos que vão ser muito importantes para a avaliação de vocês, certo? Então, eu peço atenção para que a gente possa realmente entender como é que funciona essa disciplina, não é? E principalmente o que vai ser cobrado na nossa provinha, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Na aula passada, eu expliquei um pouco para vocês sobre o que era essa pesquisa, os tipos de conhecimento, certo? A classificação, como é que essa pesquisa poderia realmente ser composta. E hoje a gente vai aprofundar realmente essa abordagem, tá bom? Mas antes de tudo, é muito importante, certo, que a gente realmente entenda o conceito dessa metodologia científica e principalmente a sua importância. E aqui eu trago 4 possibilidades, 4 pontuações que vocês precisam saber. Veja bem, ó, desenvolve pensamento crítico e rigor científico, ensina a estruturar e validar o conhecimento, fundamenta a produção de artigos, TCCs e dissertações e, por último, promove ética e clareza na investigação. O que é que acontece, pessoal, para a gente entender, certo? O ensino superior, como eu expliquei para vocês, ele é composto por uma tríade, certo? E essa tríade é constituída pelo quê? Pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Quando você está ali realmente desenvolvendo as atividades de ensino, a gente fala que você aprendeu. O professor chegou ali no ambiente de sala de aula, ele vai ali te repassar conhecimentos teóricos e você vai desenvolver um aprendizado. Por outro lado, quando a gente fala que você está iniciando na pesquisa, a gente fala que você vai ali desenvolver práticas de construção do saber. E essas construções do saber, muitas vezes são artigos, são TCCs, dissertações e por aí vai. A extensão não. A extensão, por outro lado, né, fala justamente que você vai precisar ter ali uma perspectiva onde você passa a ser um dos principais atores do seu aprendizado, onde você vai visitar ali ambientes laborais, né? Seja salas de aula, seja o mercado público, justamente buscando dar uma devolutiva para a sociedade. Então tu percebe que os três andam conectados. E no meio dos três vive a pesquisa científica, a metodologia científica. Por quê? Porque tu vai transformar todas essas tuas experiências, todos esses saberes em um produto científico. E esse produto científico, ele pode ser um resumo simples, pode ser um resumo expandido, pode ser um artigo científico, pode ser a tua própria monografia de conclusão de curso, né, o teu trabalho de conclusão de curso. Então tu pega ali os conhecimentos que tu adquiriu durante a faculdade e vai sistematizar ele dentro de um produto. Só que para você construir esse produto, você precisa saber de metodologia, certo? Então a metodologia científica passa realmente a estar nessa perspectiva de estruturar, não é? De compilar saberes, justamente tudo isso pautado em normas técnicas. E quem fala sobre essas normas técnicas passa a ser a ABNT, tá bom? Então, de uma forma geral, para a gente relembrar o que já foi discutido, a gente fala que essa metodologia científica passa a ser um procedimento de extrema importância para sistematizar, para compilar ali o saber teórico em produção do conhecimento, onde você vai compilar suas informações em um produto científico.
Beleza? E esse produto científico pode ser a nível de graduação, e quando a gente fala a nível de graduação, muitas vezes a gente está falando de um artigo ou de uma monografia. Ou pode ser também a nível de pós-graduação. E quando a gente fala de pós-graduação, a gente está falando de quê, professor? A gente está falando aqui na construção de uma dissertação, se for no caso de um mestrado, ou então uma tese, se for no caso de um doutorado. Perfeito, pessoal? Deu para a gente entender, não é? Dito isso, meus queridos, outro assunto de extrema importância, quando a gente fala realmente sobre essa produção do conhecimento, trata da revisão sistemática da literatura, certo? Primeiro, vamos aprender o conceito do que é que se trata essa revisão, certo? Veja bem, certo? É um método que reúne e sistematiza resultados de estudos anteriores. Protocolo, definido por quem? Prisma, Próspero e Chornali. Etapas, definir pergunta de pesquisa, estabelecer critérios de inclusão e exclusão, buscar estudos e avaliar a qualidade e sistematizar os resultados. Para a gente entender, certo, pessoal? Para a gente entender como é que isso funciona. Nós, enquanto pesquisadores, que eu digo até eu mesmo, certo? Eu tenho um mestrado, mas para a academia eu ainda não tenho um conhecimento tão sólido a ponto de escrever uma coisa sem precisar de outros autores, não é? Por exemplo, quando a gente fala ali de Paulo Freire, muitas das obras de Paulo Freire, ele traz realmente dos próprios pensamentos que ele tem, das próprias experiências, né, das próprias vivências, e a partir disso ele cria uma visão, uma tese. Só que para a academia, nós, e quando eu incluo nós, são todos nós que não temos doutorado ainda, sejamos graduandos, mestrandos ou doutorando, aluno de doutorado, a gente ainda não tem esse saber, sabe? Para a academia, a gente ainda é um mero gafanhoto. A gente ainda está aprendendo as coisas. E por isso, a gente precisa trabalhar com autores que já publicaram trabalhos. E para a gente identificar, a gente precisa fazer justamente isso, certo? Passar por uma revisão sistemática da literatura. Ou seja, a revisão sistemática da literatura nada mais é do que um procedimento técnico que tem como a finalidade buscar os melhores materiais científicos sobre o teu objeto de estudo. Ah, se eu estou pesquisando sobre a inclusão escolar, eu vou numa base de dados e vou ali selecionar os melhores artigos sobre esse assunto. É mais ou menos isso que faz a revisão sistemática da literatura. Só que isso não pode ser feito de forma aleatória. Por exemplo, né, eu sou professor de TCC1 e TCC2, de vários cursos. E o que é que acontece? Muitas vezes o aluno ele não tem essa prática, essa experiência com a pesquisa, e aí quando ele vai realmente desenvolver o seu primeiro produto científico, a primeira fonte de dados que ele vai é o Google. Aí taca lá, por exemplo, quero saber sobre o processo deixa eu ver aqui um tema bacana, o processo de combate à violência da mulher na Serra da Ibiapaba. E ele sapeca lá no Google. O Google, gente, ele não é fonte de dados de pesquisa científica, não é fonte acadêmica, certo? O Google é uma excelente fonte de pesquisa para você procurar receita de bolo, para você procurar ali como é que se conserta alguma coisa no carro, na moto. Eu faço isso de vez em quando. Esses dias meu carro quebrou e eu fui pesquisar no Google como é que eu conseguia consertar ele. Mas, academicamente, para pesquisa científica, não é por ali, certo? E aí a gente tem alguns bancos de dados, como, por exemplo, o catálogo de teses e dissertações da CAPES, a própria CAPES Periódico, o Cielo, certo? O PubMed, todos esses aqui são referências em base de dados de pesquisa científica. Então, nesse primeiro momento, você já bota na sua cabeça, rapaz, o Google não é base de dados confiável para pesquisa científica. E eu vou explicar agora o porquê não, gente. Às vezes, tem alguns sites que o camarada não precisa passar por nenhum processo de avaliação, ele apenas entra no site e escreve ali a opinião popular dele,
certo? Ele expressa a sua opinião e fica publicado lá na internet. Por exemplo, pode ser que tenha algum indivíduo que venha falar, certo? Nesse caso, nesse tema que a gente estava trabalhando sobre violência doméstica, pode ser que um camarada entre lá na internet e publique que a culpa do alto índice de violência doméstica contra a mulher é por conta da própria mulher, certo? Que procura. Pode ser que exista alguém que fale isso. Como eu já vi na internet, certo? Só que isso não passa por nenhum tipo de filtro. O camarada só entra lá nas redes sociais e publica. E aí, quando você for fazer a sua pesquisa e for observar realmente o tema sobre violência doméstica, vai aparecer aquela pesquisa lá. E pode ser que, se você for um desavisado, não é, você não venha a ler o material na íntegra, você passe a concordar com aquele camarada em algum trecho do texto, porque pode ocorrer. Então, justamente buscando isso, buscando esse filtro, buscando essa qualidade realmente nas pesquisas, a gente entende isso de início. Não se utiliza Google enquanto fonte de pesquisa. Para isso existem o quê, professor? CAPES periódico, existe PubMed, existe o catálogo da CAPES e outros bancos de dados. Então a gente precisa criar um protocolo para fazer essas buscas, certo? E a primeira coisa, definir uma pergunta de pesquisa. Prestem bem atenção, meus queridos. É necessariamente obrigatório, certo? Que toda pesquisa tenha um problema. Por quê? Porque se a pesquisa não tem um problema, a gente fala que você não encontrou a sua finalidade. Por exemplo, eu quero saber o quantitativo do índice de violência doméstica contra a mulher no Ceará. Perceba, eu tenho um problema. E em cima desse problema eu vou buscar a minha resposta, certo? Depois que eu definir o meu problema, eu vou estabelecer os critérios de inclusão ou exclusão. Inclusão e exclusão de quê, Danilo? Das pesquisas que você vai buscar. Você vai acessar um desses portais que eu lhe disse, já sabendo assim, rapaz, eu tenho minha pergunta, eu quero saber sobre o índice de violência das mulheres no Ceará. Só que se eu botar só violência doméstica lá na CAPES periódico, vai aparecer uma infinitude de pesquisas sobre o assunto. Então você precisa o quê? Limitar, certo? E esse processo de limitar são os critérios de inclusão e exclusão. Por exemplo, a gente fala que na pesquisa científica, apenas pesquisas dos 5 últimos anos têm qualidade. Ou seja, estamos em 2025, certo? Você vai pesquisar de 2020 a 2025. Perceba que você já criou um critério de exclusão. Todas as pesquisas que estão de 2020 para trás, você não vai selecionar, certo? Isso aí faz o quê? Te dá um filtro temporal onde você vai selecionar estudos recentes. Estudos realmente que você vai poder trabalhar com eles de forma tranquila, de forma prática, certo? Em um terceiro momento, realmente você vai fazer essa busca que aqui eu estou explicando para vocês. Acessa o portal da CAPES periódico. Em um segundo momento, você vai pensar ali na sua questão, problema, e vai fazer essa busca. Por último, pessoal, você vai avaliar a qualidade e sistematizar os resultados. Imaginemos só, certo, que você fez todo esse processo, todo esse protocolo, e aí apareceu no final lá 30 artigos que falavam sobre violência doméstica contra a mulher. Você vai selecionar todos? Não. Por quê? Porque em um primeiro momento você vai fazer a avaliação dele. E Danilo, como é que eu faço a avaliação de um artigo? Você vai primeiro ler o título do artigo para identificar se aquele título diz respeito às suas pesquisas, porque às vezes, pessoal, para vocês terem ideia, certo? Você bota lá violência doméstica contra a mulher. Do nada vai aparecer um artigo falando sobre a seleção brasileira, por exemplo. Não vai ter nada a ver com aquilo que tu está pesquisando. Então, só de você ler o título do artigo, você consegue excluir ele, certo? E o segundo processo para você avaliar essa qualidade científica, avaliar essa qualidade técnica, é justamente fazer o quê, Danilo? Ler o resumo, certo?
todo artigo científico tem um resumo. E nesse resumo, é muito parecido, inclusive, com os resumos que são apresentados aqui na faculdade, sabe? Nos nossos encontros científicos. Ele busca o quê? Ele demonstra uma breve contextualização, ele demonstra a metodologia, ele demonstra os objetivos. Ou seja, quando você lê o resumo do artigo, você já sabe, rapaz, isso aqui tem a ver com o que eu estou pesquisando. Rapaz, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou pesquisando, certo? Então é um procedimento muito tranquilo que respeita essas 4 fases. A gente entende que se você realmente fizer esse procedimento e chegar aqui no final, você vai ter selecionado os melhores trabalhos acadêmicos sobre o tema que você está pesquisando, certo? Então é um procedimento extremamente eficaz. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, quando a gente fala, certo, sobre essas técnicas de pesquisa, realmente sobre esse procedimento de escrita científica, a gente precisa ter conhecimento que existem o quê? Existem as citações. E quando a gente fala sobre as citações, existem vários tipos. Tem citação direta longa, tem citação direta curta, tem paráfrase, certo? Mas, de toda forma, o que é essa citação para a gente entender, certo? Como é que funciona realmente esse procedimento? Veja bem, pessoal, a citação, ela é o momento em que a gente pega as palavras de outro autor e vem a inserir no texto. E esse procedimento pode ser através de um copia e cola, realmente, ou seja, uma transcrição fiel, ou através de uma interpretação, que é quando a gente pega, lê ali um pouquinho, gostou do que leu e escreve com as nossas palavras, certo? Veja bem, quando a gente traz a citação, a gente tem esse conceito, ó, quando o pesquisador reproduz literalmente um trecho de uma obra. Se for realmente tal qual outro autor escreveu em um artigo, você está copiando e colando no seu texto, a gente entende que esse copia e cola é chamado de citação direta, certo? Eu trago aqui até um exemplo para você, ó. Exemplo, a educação é um ato de amor. E você percebe que em seguida disso a gente traz o autor, o ano e a página. Danilo, é só de enfeite isso? Não, certo? Quando a gente fala de uma citação direta, que você está copiando e colando de outro autor, obrigatoriamente, prestem bem atenção nisso, certo? Obrigatoriamente, quando a gente fala de uma citação direta, a gente precisa apresentar o autor, o ano e a página. Senão, fica errado, certo? Se eu desse esse mesmo exemplo aqui para vocês, de uma citação direta, que o autor copiou e colou, certo? Lá do livro do Paulo Freire, e só botasse Freire, 1996, e fechasse o parêntese, estaria errado. Por quê? Porque ficaria faltando a página, certo? Então é extremamente importante que vocês memorizem isso. Metodologia é isso, é regra, certo? Você vai botar na sua cabeça. Rapaz, se for uma citação direta, eu sei que é um copia e cola do que outra pessoa escreveu, e esse copia e cola precisa vir acompanhado de autor, ano e página, obrigatoriamente, senão está errado, certo? Por outro lado, pessoal, a gente tem também, no meio dessa logística, uma divisão chamada de citação direta curta. E o que é isso, Danilo? A citação direta curta nada mais é também que um procedimento de copiar e colar. A diferença é que quando a gente fala de uma citação direta curta, ela tem como regra não passar de 3 linhas, certo? É a primeira regra dela. Veja bem, ó, de acordo com as normas da ABNT, possui até 3 linhas e deve ser colocada entre aspas dupla. Ou seja, no exemplo que eu trago aqui para vocês, certo? Segundo o Freire, que é o mesmo Paulo Freire, só que na pesquisa, gente, você não bota o nome completo da pessoa. Por exemplo, se fosse o meu nome, né? Segundo Francisco Danilo de Souza Gomes, tá errado. Você não utiliza o nome completo. Você só trabalha com o quê? Com o sobrenome. Por exemplo, se fosse o meu nome, segundo Gomes, certo? Perfeito. E veja bem, ó, segundo Freire,
1996, página 45, abre aspas, insere a transcrição do Paulo Freire, fecha aspas e bota o ponto final. Isso aqui a gente chama de uma citação direta curta. Existem dois modelos da autoria lá que eu disse para vocês. Veja bem, quando a gente fala da citação direta, tem que ter três coisas: autor, ano e página, não é isso? Só que esse autor ele pode vir também fora do parágrafo, como ele é demonstrado aqui no exemplo, certo? Freire, depois vem o ano e a página. O que é que não pode, Danilo? O que não pode, de forma alguma, é faltar o ano ou a página. Se falta o ano ou a página, a gente fala que essa citação direta curta está errada, não está no modelo certo. E isso, gente, é extremamente importante. Por quê? Porque a gente entende que isso aqui é o que foge do plágio. Por exemplo, eu vou trazer aqui outro exemplo para vocês. Ó, ensinar não é transferir conhecimento. Pronto. Vamos lá para as regrinhas que eu acabei de apresentar para vocês. Primeiro aqui, não é de cara. O primeiro a gente vê o quê? Aspas de abertura e aspas de fechamento, certo? Então a primeira regrinha tem estar entre aspas. Depois a gente tem o autor, depois a gente tem o ano e a página que foi publicada essa transcrição. Então veja bem, a gente conseguiu completar todos os elementos, todos os requisitos realmente que vão aqui caracterizar essa citação direta curta. Muito importante que a gente lembre disso, certo? Citação direta curta. E aqui embaixo também eu apresento para vocês só de forma corrida, né? Está até 3 linhas, estar entre aspas duplas, com autor, ano e página. Se preencheu esses requisitos, tá tudo certo. A gente fez como manda a ABNT. Por outro lado, meus queridos, existe um negócio chamado de citação indireta, certo? Citação indireta. Veja bem, ó, o pesquisador reescreve a ideia do autor com as suas próprias palavras. Veja bem, chamado também de paráfrase. Exemplo, segundo Freire, só tem um ano, tu já vê a diferença daqui, certo? Não tem o quê? A página. O ensino deve possibilitar a construção do conhecimento. Vamos lá, pessoal. Se você for escrever uma citação indireta, que também é chamada de paráfrase, certo? De cara você vai saber o quê? Não precisa botar a página, certo? Paginação você só vai inserir quando fizer uma citação direta, ou seja, tal qual o autor escreveu, copia e cola que a gente acabou de ver. Quando a gente falar em uma citação indireta, realmente ali quando você está lendo um livro, imagina que tu está lendo um livro. Chegou numa determinada página, você leu a página toda e gostou daquilo que você estava escrevendo, estava lendo. E aí você quer transcrever aquilo para o seu artigo, certo? E aí o que é que acontece? Essa transcrição você vai fazer de forma indireta. Beleza? Então, nesse caso aqui, a única obrigatoriedade, o único requisito que realmente você vai ter, vai ser inserir o ano, certo? Não precisa mais de nada. É só botar o nome do autor e, em seguida, a gente pega e insere o ano. Beleza, pessoal? Eu trago aqui para vocês, certo, entenderem um exemplo de citação indireta. Ó, para Paulo Freire, 2015, o processo educativo deve valorizar o diálogo e a participação ativa do aluno. Ou seja, não é? Isso aqui são minhas palavras. Eu li lá no livro do Paulo Freire, achei interessante e falei assim, rapaz, de acordo com Paulo Freire, lá em 2015, ele teve esse pensamento aqui. A única diferença é que agora eu estou escrevendo com as minhas palavras, certo? E o nome disso a gente chama de
citação indireta ou paráfrase. Cravem isso na cabecinha de vocês, ok? Dito isso, pessoal, a gente passa a falar dos tipos de pesquisa, não é? Para a gente entender, relembrar, muito importante para a nossa prova. Já caminhando aqui quase para o final da nossa aula, certo? Ó, quando a gente fala de pesquisas, a gente tem dois grandes ou três grandes universos. Pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa e pesquisa mista, certo? Para a gente entender. Veja bem, ó, quando a gente fala de pesquisa qualitativa, busca compreender fenômenos sociais a partir da interpretação de significado e percepções, ênfase em significados, percepções e contexto, e costuma usar entrevistas, observações e textos. Para a gente entender, certo? Quando a gente fala da pesquisa qualitativa, geralmente a gente trabalha com fatos sociais, ou fatores sociais, ou fatos do cotidiano, certo? Por que, Danilo? Porque muitas vezes ela parte de uma perspectiva de interpretação do autor. Ela passa de um momento onde tu vai observar tudo aquilo que acontece ao teu redor e escreve sobre aquilo, certo? Por exemplo, no meu doutorado, eu estarei pesquisando sobre a política no Brasil. Tu olha a loucura. Quem é o cara que vai querer falar da política no Brasil? Por quê? Porque lá na Constituição, pessoal, vamos lá para a gente entender junto, certo? Lá na Constituição tem lindo falando que a gente vive um pluralismo político, e esse pluralismo político, ele tem como finalidade realmente os representantes do povo agirem pensando no bem comum. Ou seja, não é? Os deputados, vereador, aquela galera toda, eles devem agir realmente pensando no bem comum, pensando na sociedade. E nós iremos escolher aqueles representantes que venham realmente melhor nos representar. Eu vou escolher esse vereador porque eu mais me identifico com ele e acredito que ele traria ali melhorias, né, para a nossa sociedade. Mais ou menos isso. Só o que é que acontece? A gente vê que é um bando de partidarismo, a gente fala, não é? E o Brasil se rompeu. Perdeu essa ideia do bem comum. E hoje em dia, só o que é que existe, não é? É esquerda e direita. O camarada não quer nem saber das propostas do governo mais, certo? Ele criou um viés ideológico tão grande que ele só quer saber se ou é da esquerda ou é da direita. E acabou. Proposta é coisa para depois, certo? Então, no meu doutorado, eu observo isso. A situação política no Brasil e tento escrever sobre isso, que é coisa de doido, certo? E aí o que é que acontece? Então a pesquisa qualitativa, ela tem realmente esse significado de analisar ali a sociedade, os eventos do cotidiano e tentar a partir dali criar novas ideias, novas concepções, certo? Aí sim, depois, pessoal, que vocês terminarem o doutorado, porque até o momento que você é doutorando, você ainda é ratinho de laboratório. Você não tem maturidade para escrever, né? A gente diz assim. Mas aí sim, depois que tu terminar teu doutorado, aí sim, tu se torna alguém dentro da academia, certo? Que pode realmente ter uma liberdade maior de escrita. E aí o que é que acontece? Beleza, entendemos aqui a pesquisa qualitativa. Só que ela é uma de 3 procedimentos, certo? Por outro lado, a gente tem a pesquisa quantitativa. Olha lá, ó, utiliza dados mensuráveis e análises numéricas. A gente daqui já separa os dois, certo? Enquanto a outra pesquisa, a qualitativa, ela ia realmente observar a sociedade, não é? Observar ali todo o contexto político, no meu caso, não é? Não se estava falando em momento nenhum de números. A gente estava falando o quê? De ler livros. Então existe já uma diferença daí. Pesquisa qualitativa, muitas vezes, para vocês se lembrarem, é associada às ciências sociais e ciências humanas. Por outro lado, quantitativa, a gente fala de uma pesquisa que trabalha com dados, muitas vezes relacionadas às ciências exatas,
galera lá da matemática, da física, da química, certo? Que precisa realmente ali tabular quantitativos numéricos para poder chegar em um determinado produto. Então aqui a gente fala realmente de uma pesquisa exata, uma pesquisa que precisa realmente ter uma base de dados, certo? Você daí já distingue as duas, qualitativa, relacionada às ciências sociais e ciências humanas, muitas vezes é uma pesquisa que trabalha com livros, ou então interpretações da sociedade. Quantitativa, por outro lado, já é uma pesquisa que trabalha com valor numérico, já é uma pesquisa que trabalha com dados científicos, muitas vezes relacionadas ao quê? Ciências exatas, galera da física, da química, da matemática. Mas existe também, que eu não botei aqui nesse slide, mas existe também a pesquisa mista, certo? E essa pesquisa mista, ela faz uma compatibilização. Ela pega um pouquinho da qualitativa e um pouquinho da quantitativa. E ela fala assim, rapaz, na pesquisa mista, a gente utiliza tanto a observação da sociedade, como também dados numéricos. E aí ela junta um pouquinho das duas, certo? Pode isso também. Então existem essas três classificações de pesquisa, certo? Pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa e pesquisa mista. Caminhando aqui para os finalmente, pessoal, só mais um pontinho que eu queria conversar com vocês, certo? Antes de encerrarmos nossa aulinha de hoje, que é sobre o comitê de ética. Danilo, que é a principal função de um comitê de ética? Analisar e garantir que pesquisas com seres humanos respeitem princípios éticos. Ou seja, pessoal, todas as vezes que a gente for fazer uma entrevista, todas as vezes que a gente for fazer uma pesquisa de campo e realmente passar realmente pela necessidade de um comitê de ética, a gente fala que essa pesquisa precisa seguir princípios éticos. Ou seja, o comitê de ética, ele vai analisar ali a tua pesquisa antes de você entrevistar a pessoa, certo? E falar assim, rapaz, em uma dessas tuas perguntas aqui, pode ser que a pessoa se sinta desconfortável. Pode ser que ela venha realmente ali a ter algum dano psicológico. Que ela venha a se sentir ofendida de alguma forma. Então você vai remover. O comitê de ética tem essa autoridade. Então qual a importância do comitê de ética? O comitê de ética é importante para garantir que pesquisas acadêmicas, realmente com seres humanos ou com animais também, certo? Sigam princípios mínimos de ética, buscando garantir a devida eficácia da dignidade da pessoa humana, certo? Para que essa pesquisa, de alguma forma, não venha a causar nenhum dano físico ou psicológico à pessoa, tá bom? Pessoal, uma enorme satisfação estar com vocês aqui nessa noite e até a próxima.